Esse trabalho analisa as duas coisas principalmente, que é dois casos, que é o da Adelaide e da Henrietta. O caso da Adelaide é que ela era uma escrava na ilha de São Domingues, houve a libertação por Toussaint, França brigou, ela conseguiu sair, falar com seu dono e ir para Louisiana, nos Estados Unidos. Em Louisiana, um antigo amigo do ex-dono dela, que o dono dela estava devendo, conseguiu pegar os documentos da posse dela. Um juiz decidiu a sua liberdade, mas ela estava grávida antes de ser liberta. Então seu filho acabou como escravo no Norete. Mas depois ela conseguiu viver bem, saiu da condição de escrava de uma vez por todas, teve outras duas filhas. Só que quem se ferrou mesmo foi esse filho dela. Que o Noré, a mulher do Noré e outro amigo deles usaram ele como escravo. E o outro caso que a Rebeca analisa é o da Henriette, que era uma Iwa Afoka Filhadin, que eu não lembro agora de onde ela era, mas ela morava num país da África, se não me engano. Uma amiga da família convenceu ela, conseguiu trazer ela para a França, só que essa amiga da família acabou deixando ela como escrava, com aspas, eu vou explicar as aspas depois, de um casal de franceses. Essa aspas foi utilizada porque ela trabalhou durante 9 ou 6 anos, se não me engano, como escrava, sendo só auxiliada por uma vizinha que auxiliou a Henriette a chamar a polícia. A questão é que o julgamento, e é uma crítica justamente que a Rebecca Scott faz nesse livro, que é o uso da palavra escravidão como anacronismo sendo utilizado pelos opositores do reconhecimento legal do crime de escravidão. Por que isso? Porque ela ficou trabalhando, a Henriette ficou trabalhando, limpando a casa, etc., não só recebendo comida e moradia. Não recebia salário, não recebia nada. E o juiz, quem fez isso foi o pessoal de direitos humanos da França, tá? Foi o grupo de direitos humanos na França que conseguiu lutar pela liberdade da Henriette. O juiz, ao decidir julgar os crimes, não era escravidão que ela passou, era servidão, pois escravidão presumia uma função do Estado no papel disso, então não poderia se encaixar. Então, o principal nesse texto da Rebecca Scott é que ela usa a escravidão como atribuição do direito de propriedade a pessoas, ou seja, a escravidão era para ela era escravidão. Não importa o que o juiz na França no século XX fale sobre a Henriette, para ela o que a Henriette viu era escravidão. Mas não tinha um documento dizendo que essa pessoa era propriedade de outra pessoa. Não importa para ela. Ela via essa atribuição de propriedade, mesmo sem documento, ou seja, trabalho forçado, sem receber nada em troca, como característica suficiente para delimitar o que é escravidão. Então, no caso da Henriette e da Adelaide, os dois seriam escravidão para ela da mesma forma. Ou seja, para a Rebecca, a escravidão não é uma situação jurídico-política, e sim uma situação fática, uma pessoa exercendo sobre outros atributos de direito de propriedade. O direito de propriedade legal não é necessário para consumar situação de escravidão para a Rebecca, se as condições batem. Se parece escravidão, se parece escravidão para ela, se tem situações de escravidão para ela, se a pessoa está numa situação similar à escravidão para ela seria escravidão. Não precisa dessa abrangência legal. No século XIX, a escravidão foi estatal, e no século XX já não possui mais esta institucionalização, ou seja, no século XIX tinha lugares que, aqui mesmo no Brasil, a escravidão era legal, atualmente já não é mais legal. E é essa questão que ela vem a discutir mais aprofundadamente no texto, que mesmo não sendo legal, tem lugares, tem países que utilizam de trabalho similar, para não falar escravo. Rebecca parte de uma base fática da escravidão, das relações sociais e relações de poder na sociedade, e não das jurídicas, ou seja, para ela não precisa ser juridicamente algo escravidão. Se parece para ela é escravidão, não precisa dessa caracterização legal. E o tribunal, no caso na França,
caracterizou a situação da Henriette como servidão, não escravidão, devido à escravidão, como eu já falei, na perspectiva do tribunal, precisar ter de base o Estado, ou seja, o tribunal francês que julgou o caso da Henriette, não era escravidão, porque escravidão presume-se ação estatal, que não era o caso, era um casal de cidadãos franceses. Obrigado, era isso, e até.